Então, a aula de hoje é sobre ética e profissional. Eu vou passar um vídeo de uma filósofa do Rio de Janeiro, em que ela vai falar sobre a diferença entre ética e moral, tá? Depois eu vou passar um outro videozinho que eu gosto, que é um pouco provocação, para ver se vocês entenderam a diferença entre ética e moral. E aí a gente finalmente entra lá nos slides da aula, que vocês vão ver que eu não vou ficar também repetindo aquilo. Eu quero que vocês leiam o que está na resolução. Eu quero que vocês conheçam a resolução do profissional engenheiro, tá? Para falar em ética, é muito importante que a gente parta de uma distinção entre os conceitos de ética e moral. Em geral, não fazemos essa distinção no cotidiano. Dizemos, fulano agiu sem ética, ou fulano teve um comportamento imoral, para designar a mesma coisa. Não é sem razão, mas é preciso que se faça a distinção. Vejam que estou falando em distinção e não em separação. Não se separam a ética e a moral. Tem a ver num trabalho articulado, mas é preciso distinguir. E, em geral, a distinção não é feita porque, se a gente recorre à etimologia, a gente vai descobrir que ética vem de ethos, do grego, que significa costume, jeito de agir. E moral vem de mores, do latim, que também significa costume. Portanto, é comum, então, fazer a confusão, de certa maneira, entre os conceitos. É preciso, então, partir daquilo que aproxima a ideia de costume para fazer a distinção. Costume é um jeito inventado de viver em sociedade. Um jeito que os homens inventam para organizar sua vida. Não há costumes na natureza. Falar em costume implica falar na sociedade. Na natureza, o que temos é uma forma já determinada de agir. Os cachorros não costumam latir. As jabuticabeiras não costumam dar jabuticabas. Eles latem, elas dão jabuticaba. Entre nós, também pela natureza, não temos costume. Não temos o costume de respirar, não temos o costume de comer, não temos o costume de dormir. Temos o costume de dormir em camas. Temos o costume de dormir à noite. Outras sociedades têm outros costumes. Não temos o costume de comer. Temos o costume de comer arroz, feijão, bife, batata frita. Outras sociedades têm outros costumes. Em todas as sociedades, os costumes são baseados em valores. Acostuma-se e então se diz que é bom. Por isso é que a gente diz, é bom ir à escola, é bom ter um emprego, é bom casar com uma pessoa só. É costumeiro e por isso a gente diz que é certo. Mas será? É costumeiro. A gente se acostuma, a gente diz que é bom e quase imediatamente a gente diz que é assim que deve ser. E porque deve ser, a gente cria regras, normas e leis. Aí é que está a moral. A moral é esse conjunto de prescrições que orienta a vida das pessoas em sociedade. Não há sociedade sem moral. Cada sociedade diz o que é bom e o que é mal para seus membros e diz que é assim que a gente deve comportar. E se a gente pergunta por que eu tenho que pagar impostos? Por que eu tenho que ir à escola? Por que eu tenho que ser fiel? A moral tem uma resposta prontinha. Porque é para o seu bem. É assim que a gente ouve. E não é só de pai, mãe, chefe. A gente ouve isso porque a sociedade nos diz: se você se comportar assim, você será aprovado, não será marginalizado. E então, agimos no sentido de ir ao encontro dessas regras. Mas, se a gente pergunta, será que é mesmo para o meu bem? Aí sim, já estamos encaminhando na direção da ética. A moral tem um caráter normativo, a ética tem um caráter reflexivo. Onde a moral diz, vá por ali, a ética diz, por que ir? Onde a moral diz,
não faça isso, a ética pergunta, por que não fazer? A ética só pergunta? Não. Onde a moral diz é para o seu bem, a ética vem dizer será para o bem se for para o bem comum de todos. Não deste ou daquele indivíduo, não desta ou daquela sociedade. O bem comum, o de todos que diz respeito à dignidade humana. Assim a gente faz essa distinção. Enquanto a moral ordena, né, tem um caráter normativo, a ética pensa sobre a ordem e procura criticamente, olhando com profundidade, olhando com clareza, olhando com abrangência, verificar a consistência dessas ordens, dessas leis, onde a moral tem regras, a ética tem princípios. E os princípios éticos são o respeito, a justiça e a solidariedade. O respeito é o conceito básico, é o princípio nuclear. É dele que derivam os outros. E o que significa o respeito? Significa reconhecimento da existência do outro. Parece simples. A gente diz que reconhece, que passa pelos outros, esbarra neles, joga míssil neles. Não reconhecemos sempre. Reconhecer implica tomar consciência da existência. Tomar consciência de que esses sujeitos também constituem a sociedade como nós. Às vezes, a gente julga que está reconhecendo e, na verdade, está ignorando. O outro é constituinte da minha identidade. É por isso que digo que precisamos de considerar a alteridade. Constituinte da minha identidade. Mesmo no espelho mais cristalino, a imagem que eu tenho de mim é invertida. Quem me diz como eu sou é o outro. Por isso eu preciso de ser reconhecida para sentir que existo. Há um exemplo muito pequeno que a gente pode dar. Eu entro num elevador, vazio. Em um andar abaixo entra uma pessoa e eu me preparo para dizer a ela boa tarde. E ela vai para o fundo do elevador e fica ali sem me reconhecer. Eu sou parte do elevador. É preciso que a gente tenha consciência de que o outro é constituinte da nossa identidade, ele é um outro eu. Que como eu sente, como eu ri, como eu se diverte. Não sente o que eu sinto, não se diverte como eu divirto e não ri do que eu rio. Mas é um eu. E então é importante pensar nisso. O bem comum diz respeito a esse respeito. Justiça é igualdade na diferença. Somos diferentes, homens e mulheres, pretos e brancos, e amarelos e vermelhos, santistas e corintianos, mas somos iguais em direitos. O contrário da igualdade não é diferença, é desigualdade. E a desigualdade é uma coisa construída socialmente. Eu tenho homens e mulheres, diferença. Eu tenho homens e mulheres trabalhando nos mesmos cargos e com salários diferentes, desigualdade. É preciso estarmos atentos para rompermos com essa desigualdade. E, por fim, solidariedade, que é o respeito levado às últimas consequências. A solidariedade, ela consiste em pensar no outro, independente de castigo ou de recompensa. Apanho uma casca de banana que está na calçada, né? Eu não escorreguei nela, apanho e ponho no lixo. Não escorreguei nela, não constitui perigo para mim. Pode constituir para o outro. Pensei no outro. Sou solidário. É assim que se constituem os princípios da ética. E é preciso ainda pensar que a ética não está nos manuais acadêmicos, não está nos livros dos grandes filósofos, nos códigos de ética, como a gente costuma dizer. Ou ela está no cotidiano, ou ela não faz sentido. Outro exemplo bem simples. Eu entro no box para tomar banho, abro o chuveiro,
Vou pegar o sabonete, cadê sabonete? A pessoa que usou o sabonete, o último pedacinho, não me levou em consideração, não é? São pequenos gestos que constituem esse conteúdo da ética. O outro nome do bem comum é felicidade. E quem disse isso não foi nenhum filósofo, foi Antônio Carlos Jobim, quando disse que é impossível ser feliz sozinho. É impossível ser feliz sozinho. O bem comum é algo que tem que ser partilhado por todos. E não estou falando de felicidade como dos filmes de Hollywood ou dos livros, dos contos de fada. Felicidade como possibilidade de participar da sociedade, como possibilidade de ser ouvido, dizer minha palavra, trazer o meu trabalho, fazer um exercício da minha criatividade. Só assim a gente pode dizer que está numa sociedade ética, digamos. É importante fazer essa distinção. Para jovens, é importante a gente pensar numa coisa. Certa vez, numa palestra para pais, era sobre ética e adolescência. E eu disse a eles que parecia algo, me lembrava algo que dizia meu filho quando jovem, saindo para a balada. Eu dizia a ele, Felipe, divirta-se e juízo. E ele dizia, mãe, ou uma coisa ou outra. Quando se fala em ética e juventude, será que é isso mesmo, uma coisa ou outra? Impossível. A juventude terá seu vigor, terá efetivamente a possibilidade de fazer parte dessa sociedade se ela levar em conta esses princípios. Se ela for também construtora de novas regras, de novas formas de relacionamento e de trabalho. Assim a gente pode ter a sociedade que a gente tem necessidade e que a gente merece. Bom, gente, então vocês viram, né, o vídeo da Terezinha Rios, onde ela faz essa distinção entre moral e ética. E a gente consegue perceber aí que, na realidade, a ética, né, que tem a ética profissional também, mas a ética, ela quer dizer o bem comum, o bem de todos. A ética é sempre pensando no bem da coletividade, tá? E a moral já é mais, como ela disse ali, uma normativa que também é regional. Ela pode mudar de uma região para outra, de um país para outro, tá? Às vezes alguma coisa que é considerado moralmente aceitável aqui pode ser moralmente inaceitável em outro país, um país árabe, por exemplo, um país Oriente e Ocidente já tem certos conceitos morais que são diferentes. E no caso, a ética não, a ética ela é universal, ela sempre pensa no bem da humanidade, tá? E a gente está até num tempo que está bem crítico, né, em relação à ética, a esse pensar no bem comum, né? Mas não vamos entrar em detalhes aqui. Eu vou colocar os slides da aula para a gente dar uma olhadinha. Vocês não vão conseguir, né? Eu não vou conseguir ver o chat. É bem legal esse vídeo, né, Luciana? Eu fico até arrepiada toda vez que eu vejo ele. Eu adoro dar essa aula, gente. Eu acho essa aula muito bacana porque falar em ética me emociona. Eu acho que a ética é algo que está intrínseco em sociedades justas, né? Em sociedades que almejam, onde as pessoas almejam serem melhores. Então, a gente vê que a ética é muito presente em algumas sociedades e em outras elas ainda estão lutando para alcançar, né, a ser uma sociedade ética. Eu acho que é o caso do Brasil. Embora a gente tenha uma população que, em sua maioria, seja ética, porque eu vejo que o brasileiro é um cidadão do bem, né,
Mas ainda assim, ainda tem muitos conceitos do bem comum, de pensar na coletividade que ainda precisam ser ajustados, né? Ainda precisam ser muito melhorados, tá? Bom, vamos ver aqui um pouquinho dos slides da aula. Eu vou passar outro vídeo também. Ah, sim, deixa eu passar o vídeo que é provocador, então, para vocês, né? Que aquilo que o rapaz está fazendo, embora no começo do vídeo já vai dizer, né, o palestrante já vai falar, né, que é o que ele considera se é moral ou se é ético o comportamento do rapaz no vídeo. Deixa eu só procurar ele aqui. Agora eu não sei qual que é qual, gente. Não, mas acho que é esse aqui. É esse. Não, não é esse não. É o outro mesmo. Deixa eu voltar lá. Então, não sei se vocês lembram de uma Olimpíada onde teve um caso de um corredor que empurrou o participante. Alguém lembra disso? Bom, se não lembra, vai lembrar agora, tá? Você lembra, Lu? Então vamos ver aqui. Espera aí, deixa eu colocar. Esse é bem curtinho. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. O jornalista veio com o microfone e disse assim: por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse: fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: mas por que o senhor fez isso? Ele disse: isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: o senhor deixou ele ganhar? Ele disse: eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou: então, mas ele estava distraído. Ele disse: então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Quieto, sem câmeras. Aliás, ele disse uma coisa mais interessante: se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse: se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia: tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não... Não, gente, esse outro aí é quase uma hora, tá? Ele já foi automático.
Então, é só isso que eu queria mostrar o exemplo desse corredor espanhol, mas porque esse rapaz, ele é um atleta profissional, tá? Ele estava treinando há muitos anos para essa maratona, ele continua treinando, ele continua na ativa, ele deu várias entrevistas depois disso, ele fez um comercial da Nike, a Nike chamou ele para um comercial, e é bem interessante conversando com ele, né? Ele falando que realmente para ele ali não tinha nada o que pensar. Para ele, quem tinha ganhado a corrida era o queniano, né? Eu acho que era um queniano. Então, era o atleta que estava na frente dele. Ele falou, não, isso daí para mim não tem. Eu treinei muito e tal, mas não tinha glória nenhuma se eu ganhasse daquele jeito. Então, e aí a questão aquilo é ético, aquilo é moral? Para mim, no caso do rapaz, é ética, porque no caso ele está pensando ali no bem comum, no bem não só no bem dele, como no bem do outro atleta, como no bem do esporte, o que ele considera no esporte que é digno, que é ético, né? Bom, e aí entrando nisso, tem o último vídeo já é sobre o sistema Confea-CREA, onde tem a ética do profissional engenheiro, tá? E essa ética do profissional engenheiro, ela tem os princípios éticos do profissional engenheiro. E o que seria um profissional engenheiro ético? Seria aquele profissional que pensa no bem da profissão da engenharia, no bem da sociedade que ele vai trazer com a profissão dele, claro, e ele não vai agir de modo a prejudicar essa sociedade. E ainda é o profissional que seria, como ele fala, o Mário Cortella coloca lá, né? É aquele que dá para conviver, que sabe conviver com seus colegas de maneira ética, né? Então, só para completar, vou só colocar esse aqui do Código de Ética do profissional CREA, que é bem rapidinho, porque vai falar sobre qual que é a resolução, né? E aí a gente entra nos slides da aula. Ups. Olá, tudo bem? Eu estou aqui para apresentar a você o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. Mas antes da gente falar sobre o Código de Ética, seria bom entender o que é ética. E que tal se você mesmo pudesse dizer para a gente a sua opinião? Que tal fazermos assim? Eu vou te dar 3 opções sobre o significado de ética e você me diz qual delas você considera a opção mais exata. Vamos lá? Então me diga, para você ética é A. Uma estrutura de pensamento sobre como viver da melhor forma. B. Uma estrutura que define comportamentos e aconselha como segui-los. Ou C. Leis que tratam da conduta de todos os cidadãos. Então, qual é a sua opinião? Posso ser sincero? Ou melhor, posso agir com ética? Vou falar para vocês que as 3 questões têm a ver com ética, apesar de nem todas estarem formatadas da maneira correta. Na filosofia clássica, ética era um ramo de estudo sobre o melhor modo de viver numa sociedade. Alguns filósofos defendiam até que todo ser humano já nasce com um conceito de ética embutido, um instinto da nossa essência sobre o que é certo ou errado. Outros filósofos, inclusive, alertavam para não confundir ética com moral. Para eles, a moral trata de comportamentos dentro de uma sociedade, comportamentos influenciados pela cultura, pela religião ou até mesmo pelo clima. Por exemplo, na Índia, uma vaca é um animal sagrado e jamais deveria virar churrasco. Aqui no Brasil, sabemos que não é bem assim. Então, o que faz as pessoas olharem com visões diferentes para uma vaca é a sua cultura e, consequentemente, influencia na moral da pessoa. Ou seja, seria imoral fazer um churrasquinho de alcatra na Índia. Já aqui no Brasil, enquanto a moral pode ter várias formas de acordo com a cultura de cada lugar,
a ética é universal. Mesmo que aqui seja normal comer carne de vaca, sabemos que não devemos maltratar os animais nem matá-los levianamente, como só por diversão ou crueldade. Isso sim diz respeito à ética e viraria caso de polícia. Mas que fique claro também que a ética não é uma lei, mas são as leis que têm como base os princípios éticos. Assim, chegamos ao nosso Código de Ética. Mas se ele é feito de normas, condutas, leis, direitos e deveres, então por que ele se chama Código de Ética? Simples. Exatamente porque todas essas diretrizes que tornam nossa profissão e o profissional mais respeitáveis têm como base um único sentimento universal, o da ética. Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre o que é ética, vamos falar então do nosso Código de Ética Profissional. Foi por meio dessas entidades nacionais representativas de cada uma dessas áreas que o nosso Código de Ética foi idealizado. Conhecer esse código é um caminho importante para a nossa profissão ser sempre respeitada por todos os cidadãos, porque afinal, todos os nossos projetos visam sempre um bem maior, o ser humano. A gente convidou grandes profissionais brasileiros para falar sobre alguns dos pontos mais importantes do nosso Código de Ética. Profissionais como você, que acreditam que a ética é também o melhor caminho para construir uma relação positiva e uma imagem de qualidade. Nós, arquitetos, engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos ou meteorologistas, temos aqui não um manual de princípios, mas as características valiosas das nossas profissões. No sistema Confiacrea, a ética está relacionada a tudo aquilo que o profissional ele pode fazer dentro das suas atribuições. E a gente tem sempre tido uma postura de ser ético na profissão, né? Tanto faz arquiteto, engenheiro, agrônomo, mas é importante. Qual é o meu relacionamento com o meu cliente? A minha postura tem que ser sempre correta. Como estudante, eu penso que a ética é uma coisa que todo mundo tem um pouco dentro de si, é uma coisa que vem de berço. A ética é você colocar em prática todo o aprendizado adquirido na universidade de forma verdadeira, honesta. A ética é o respeito, as relações entre as pessoas, é você honrar a sua palavra. Enfim, éticas de uma maneira bem resumida. Não faça para as outras pessoas o que você não gostaria que fizessem para você. A ética é o ser humano olhar para os outros como parte dele mesmo e ele como parte de um todo. O técnico não pode fugir a isso. O técnico tem que tentar promover o desenvolvimento, promover a melhoria das condições de vida das pessoas, ao mesmo tempo preservando as pessoas no entorno e preservando, sobretudo, esse espaço que nós vivemos, nosso planeta. Então a ética, ela deveria estar em todos esses espaços, em todos esses lugares. Ela deveria ser o norte, a bússola dos arquitetos, de todos os profissionais do sistema Confiacrea, porque só então nós estaríamos construindo um mundo com melhor qualidade de vida para o ser humano. Hoje, a sociedade brasileira tem claro que não aceita mais comportamentos como muitas vezes foram vivenciados no passado. Ela exige comportamento ético em todas as atividades, seja a ética empresarial, seja a ética política, como também a ética profissional, do exercício profissional. E é isso que trata o nosso código, um código de ética moderno, elaborado pelas entidades de classe e referendado pelo plenário do Conselho Federal, e que nós gostaríamos que todo profissional e todo futuro profissional tivesse pleno domínio para o exercício que nós esperamos como profissionais. Então tá, gente, a gente já viu aí então os vídeos e vou aqui entrar um pouquinho nos slides. Ops, não, aqui não, sempre confundo.
Peraí que já vai abrir. Não estou conseguindo compartilhar a tela, mas aqui vai. Então tá. Só falando um pouquinho da ética profissional. Ué, o que aconteceu? Então, aí a gente tem o conceito sobre o termo de ética, né, dentro da resolução do CONFEA-CREA, tem uma explanação sobre esses regulamentos que existem no CONFEA-CREA, o processo também de ética que pode acontecer e também as penalidades por infringência a essa ética profissional, tá? Então, a gente viu lá um conceito de ética e uma característica que é inerente a toda a ação humana. Todo homem ele tem um senso ético, uma espécie de consciência moral, tá? Que avalia suas ações para saber se são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. A gente sabe que algumas pessoas não têm essa capacidade, né? Mas isso daí é um ponto fora da curva. E os conceitos de ética é esse conjunto de princípios e disposições que estão voltados para a ação, que baliza, historicamente produzidos, cujo objetivo é balizar essas ações humanas, sempre com essa permanente vigilância crítica sobre a moral, para reforçá-la ou transformar essa moral em alguma coisa mais ética. Então, aqui ele faz essa distinção, né, entre princípios e valores. Ética seriam princípios e valores semelhantes a virtudes. É universal, temporal e em constante evolução e inspiram os códigos de conduta ao redor do mundo. E a conduta são regras e deveres de fazer e de não fazer, que varia de acordo com a cultura, no tempo e no espaço. E a ética seria um acordo explícito entre os membros de um grupo social e seu objetivo é explicitar esse pensamento e definir sua própria identidade política, social, bem como se comprometer a realizar seus objetivos particulares de um modo compatível com os princípios universais da ética, né? Seria essa normativa, essas regras de conduta, né? Estou voltando. Tá, vou passar aqui, tá, gente? Vou passar também. Aí, o que é a ética profissional? Seria essa soma dos deveres que vai estabelecer a norma de conduta do profissional, no desempenho das suas atividades, em suas relações com o cliente e todas as demais pessoas com que se possa ter trato, né? E aí, um conceito mais amplo, que é o conjunto de princípios que regem a conduta funcional de determinada profissão. Também pode ser o conjunto de regras de comportamento do profissional no exercício de suas atividades. E um outro conceito, a ética profissional, utilizada para conceituar deveres, estabelecer regras de conduta do indivíduo no desempenho de suas atividades profissionais e o seu relacionamento com clientes e demais pessoas. Tá? E aí tem essa necessidade de criação de regras de conduta, tá? E criando, então, um código de ética profissional. E esse código de ética ele tem como base essas virtudes que devem ser exigidas e respeitadas no exercício dessa profissão, abrangendo aí relacionamento com usuários, colegas de profissão, classe e sociedade, né? Ela vai dar uma orientação em relação a isso. E aí, o Código de Ética, que atualmente está em vigor, é a resolução número 1002 do Sistema CONFEA, Conselho Federal de Engenharia, né? E a resolução número 1004 também do CONFEA, que vai regulamentar a tramitação dos processos nesse Sistema CONFEA-CREA.
Tá? A gente tem aqui a página do CREA Santa Catarina, tá? E nele tem lá, né, no item 5, né, ali, ética profissional, código de ética e responsabilidade profissional, uma denúncia ética e uma certidão negativa, às vezes, de processo ético que o profissional precisa provar que não tem nenhum processo ético contra ele. Esse código de ética ele tem que conter essas virtudes que são exercidas no exercício da profissão, né? E deve definir os deveres do profissional de tal forma que, por seu cumprimento, realize o mesmo ideal do ser humano. E aqui a gente tem o primeiro artigo desse código de ética, tá? Que é enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática da profissão da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia, que a arquitetura não faz mais parte desse sistema, agora ela tem outro sistema próprio dela. E relaciona também direitos e deveres correlatos dos seus profissionais do sistema CONFEA-CREA, tá? Dentro dessas resoluções também tem lá o que é considerado uma infração à ética, quando o profissional comete um ato que fere a conduta disposta no Código de Ética, disse que houve uma infração ética. Tá? E o conceito está lá no artigo 13 do Código de Ética Profissional, que estabelece que constitui-se infração ética todo o ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos de outro. Também tem lá no artigo 8º os princípios éticos do profissional do sistema CONFEA-CREA, que seria lá o objetivo da profissão, tá? Que é bem social da humanidade, e o profissional é o agente capaz de exercê-la. Não vou ler em detalhes, tá, gente? A natureza da profissão, que a profissão é bem cultural da humanidade, construído permanentemente pelos conceitos técnicos e científicos, tá? Sempre a serviço da melhoria da qualidade de vida do homem, da honradez da profissão, da eficácia profissional. Então, todos esses aí são princípios éticos do engenheiro, tá? No caso, o engenheiro de aquicultura. O relacionamento profissional também está previsto nesses princípios éticos, tá? Então, a profissão tem que ser praticada através do relacionamento honesto, justo, com espírito progressista dos profissionais, para com gestores, ordenadores, destinatários, beneficiários e colaboradores de seus serviços, com igualdade de tratamento entre os profissionais e com a lealdade na competição, que é uma coisa que a gente às vezes não vê no exercício da profissão. A gente vê, às vezes, profissional sendo desleal com outro profissional, ou tratando com arrogância, ou fazendo distinção. Então, isso daí pode ser considerado, inclusive, uma infração ética, visto que está dentro dos princípios éticos essa parte de relacionamento profissional. A intervenção profissional também desse profissional sobre o meio, tá? Então, visando aí o desenvolvimento sustentável, na informação sobre o ambiente natural e construído, tá? A liberdade e segurança profissionais também. A profissão é de livre exercício aos qualificados, sendo a sua segurança de sua prática de interesse coletivo. No artigo 9, tem os deveres no exercício da profissão. O que são deveres do profissional? Então, inciso 1 lá, ante o ser humano e seus valores, é oferecer seu saber para o bem da humanidade, harmonizar os interesses pessoais aos coletivos, contribuir para a preservação da incolumidade pública, divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos inerentes à profissão, tá? O dever ante a profissão também, identificar-se e dedicar-se com zelo à profissão, tá? Conservar e desenvolver a cultura da profissão. Então, é importante que vocês leiam com calma, gente, esses códigos de ética, esses princípios do profissional e esses deveres do profissional. Tá? Ainda continuando aí, também em relação aos deveres, nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores. Aí, por exemplo, dispensar tratamento justo a terceiro, observando o princípio da equidade, tá? Então, a gente vê que, às vezes, tem profissional por aí que humilha os outros. Isso está indo contra o dever desse profissional, contra a ética desse profissional, né? Nas relações com os demais profissionais também tem os deveres ali, que é, por exemplo, atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da igualdade de condições, ante ao meio, aí, orientar o exercício da atividade profissional pelo preceito do desenvolvimento sustentável. E no artigo 10 tem as condutas que são vedadas.
condutas que esse profissional não pode ter ante o ser humano e seus valores, descumprir voluntariamente e injustificadamente com os deveres de ofício, usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente da função de forma abusiva, tá? Prestar de má-fé orientação, proposta de prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas ou seus bens. Então, são condutas que são vedadas. Ante a profissão também, aceitar trabalho, contrato, emprego, função, tarefa para os quais não tenha efetiva qualificação, tá? É uma conduta vedada. Omitir ou ocultar fatos de seu conhecimento que transgrida a ética profissional, tá? Também tem nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores, formular proposta de salário inferior ao mínimo profissional legal, isso é vedado, tá? Usar de artifício ou expediente enganoso para obtenção de vantagens indevidas, ganhos marginais ou conquista de contratos. Então, na realidade, gente, é tudo o que está aqui é o senso comum em relação à honestidade, ao tratamento do outro, aquilo que a gente viu que é o conceito de ética, ao bem comum, ao bem da coletividade e ao bem, no caso, da profissão da engenharia. Também aqui das condutas vedadas na relação com os demais profissionais, tá? Referir-se preconceituosamente a outro profissional ou profissão, por exemplo, é uma conduta vedada a um profissional, mas precisa estar escrito isso no Código de Ética? Precisa estar escrito, porque muitas vezes tem alguns profissionais que se comportam desse jeito, né? E aí, como está escrito no Código de Ética, ele pode ser penalizado. Infelizmente, algumas pessoas têm que ser educadas dessa maneira, tá? Também é vedado ao profissional em relação ao meio, prestar de má-fé orientação, prestação técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano ao ambiente natural, à saúde humana ou ao patrimônio cultural. Isso também é vedado na conduta profissional, tá? E aqui é o processo ético profissional que está dentro do regulamento da Resolução 1004, que estabelece como é que deve tramitar esses processos que apuram essas faltas éticas. Por exemplo, lá, ser preconceituoso com outro profissional ou com um cliente, ou se há uma atitude lesiva a um patrimônio cultural, tá? E como é que acontece? Esses processos eles vão tramitar nas câmaras especializadas, na Comissão de Ética Profissional, que funciona como uma delegacia de polícia apurando os fatos. Depois eles retornam àqueles órgãos julgadores. Aí, uma vez tomada a decisão, as partes podem recorrer para o plenário do Conselho, que é a segunda instância administrativa, e deixe para o CONFEA, que é a terceira instância administrativa. Quando não coube mais recurso administrativo, transita em julgado o processo e é aplicada a penalidade. Se o profissional quiser, o profissional apenado ainda pode utilizar o poder judiciário, né, que seria a justiça comum lá, para esclarecer os fatos caso se considere inocente. Então, esse processo ético disciplinar, ele corre dentro do sistema CONFEA-CREA. Mas uma vez que você é penalizado e você considera que foi injusto, você pode buscar a justiça comum para tentar resolver o seu caso, né? As penas de advertência lá reservada e de censura pública são aplicáveis aos profissionais que deixarem de cumprir as disposições do Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta que ele fez e os casos de reincidência. Se ele já fez aquela falta e está reincidente, isso pode ser agravado, né? Isso fica a critério dessas câmaras especializadas dentro do sistema. E o que seria, né, a advertência reservada e uma censura pública? Está lá dentro da Resolução 1004, né? Então, a adversão reservada ela é confidencial, comunicado em ofício reservado, constando após em sua ficha de antecedentes. Então, fica lá na ficha da pessoa, mas ela é confidencial. Essa convocação pode ser efetuada para que o mesmo receba essa penalidade das mãos do próprio coordenador da Câmara. Quando não encontrado ou após 2 convocações, não comparecer o profissional no prazo fixado para receber a penalidade, esta lhe será entregue conforme disposto em ato próprio do Conselho ali de Ética. E a censura pública, aí ela já não é mais reservada, né? Ela vai ser aplicada quando houver gravidade nas apurações efetuadas pela Comissão de Ética.
Quanto à execução da penalidade da censura pública, quando já tiver sido julgado, então, ela, como eu falei, ela não é, como o próprio nome diz, ela é pública, né? Então, ela é publicada no Diário Oficial. A posição da notícia nos boletins ou informativos do CREA, então é publicado no Diário Oficial, nos boletins informativos do CREA, também num jornal de boa circulação, tá? Nos murais das inspetorias, e a penalidade vai ficar anotada também na ficha de antecedência daquele profissional. E aqui é só um trecho de um texto dessa, acho que é jornalista, Rogério Oliveira Taragano, o quanto vale a sua reputação. Então, eu vou deixar para vocês também esse textinho para vocês lerem, que, na realidade, é isso que também a gente tem que pensar enquanto profissional. Quando a gente estiver diante de um dilema ético, pode acontecer, gente. A gente pode estar em frente a um dilema ético e ter que refletir. Então, quando forem refletir, guardem esses slides aqui e pensem nisso. Quanto que vale a sua reputação como profissional para você, tá? Então, as pesquisas sugerem que a boa reputação resulte, mesmo em melhoria da satisfação do cliente, que essa exerce influência na lealdade do consumidor, fator que, por fim, afeta diretamente o bottom online da organização. Aí, continuando. Assim como a beleza, a reputação está nos olhos de quem observa, para quem isso nada mais é que a realidade em si. Se esses olhos estiverem focados agora justamente na sua direção, poderia me dizer quanto vale a sua reputação? E é isso, gente. Espero que vocês todos, quando formados, mesmo agora enquanto estudantes, continuem a exercer profissionalmente a aquicultura, a engenharia de cultura com ética, tá? E alguém tem alguma pergunta? Eu deixei um exercício lá na página do Moodle, tá? Deixa eu botar aqui. Acho que, como eu não compartilhei tela, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas na página do Moodle, eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Mas na página do Moodle, gente, tem lá os vídeos que eu passei e mais outros videozinhos. Tem os slides da aula e tem o exercício de fixação 8, que é o de ética, que é o nosso último exercício. São 5 perguntas que estão, inclusive, aqui no slide também, mas eu gostaria muito que vocês entrassem na página do CREA-SC e dessem uma olhada, uma leitura rápida, não precisa ler inteiro, mas dá uma olhadinha lá na Resolução 1002, na Resolução 1004 do Código de Ética do Profissional de Engenharia, né? A 1004 trata mais dessa questão das penalidades, advertências, né? Deem uma olhada ali. É capaz até que seja um pouco diferente a página do que eu coloquei no slide, porque o slide... Bom, todo semestre eu dou uma olhada, se a página está diferente, eu modifico no slide. Esse semestre eu não olhei. Então, olhem lá para ver se modificou alguma coisa. Mas elas estão vigentes, ainda são essas 2 resoluções, não houve nenhuma modificação, tá? O que pode ter mudado ali é a página do CREA, tá bom? E na semana que vem, como eu falei, é a prova. A gente tem a prova, ela vai ficar disponível por 72 horas. Uma vez que vocês acessem a prova, vocês têm 3 horas para a resolução dela, tá? Deem uma olhada de novo ali nos slides, nos conceitos mais importantes e tudo, e nos exercícios de fixação, que é onde eu vou basear a prova, tá bom? Alguma pergunta? Então tá, gente. Desejo aí uma boa tarde a todos. Essa chuvinha aí tá boa aí para todo mundo se enrolar um pouquinho. Não dá para enrolar no cobertor que tá quente pra caramba, né? Mas dá para comer um docinho, né? Relaxar um pouquinho e estudar legislação. Tá bom, gente? Então tá, tchau. Não esqueçam de fazer lá as reflexões, o fórum das reflexões sobre a SEMAC. Não estou exigindo nada demais. 2 frasezinhas sobre o que vocês viram. Inclusive, até se quiser botar sugestões para as próximas, tá? O que vocês mais gostaram? Essas reflexões sobre a SEMAC vão ficar como um ponto extra. Então, quem perdeu algum exercício de fixação,
esse exercício de reflexão do Fórum sobre a SEMAC e vai substituir essa nota, tá bom? Então tá, gente, vou sair aqui. Tudo de bom para vocês.